Então, tá gravando. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem, né, gente? Deixa eu ver, acho que tem alguém ainda para chegar. Sim. Tá. Eu vou partilhar aqui a minha tela. Vamos entrar no OneNote e depois a gente vai fazer uns exercícios. A gente vai fazer uns exercícios no GeoGebra, tá? Esse aqui é o documento do PDF que está na plataforma. Deixa eu fechar só um pouquinho para poder enxergar o chat. Fecha isso aqui. Isso aqui que é... Vocês não vão estar vendo, porque eu não estou partilhando essa tela, né? O Zoom tem... Eu não sei, peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu tentar partilhar tudo, em vez de um pedaço só de cada vez. Ele não deixa. Não tem jeito. Só consigo fazer isso mesmo. Partilhar uma coisa de cada vez. Deixa eu diminuir aqui. Aqui também pode diminuir. E aumentar só o chat. O chat aqui. Vou botar aqui no cantinho. Tem mais gente chegando. Pronto. Pronto, então. Na aula passada, eu tinha feito a apresentação usando um PowerPoint, que era um resumo só daquela parte inicial, né? Eu não quis entrar direto nesse aqui, que é o que está na plataforma, porque ele estava, digamos assim, o outro que foi até o coordenador que fez, foi o PowerPoint que ele fez, achei que estava mais didático e mais fácil para trabalhar aquele início da aula, né? Então, a gente viu a fórmula da função quadrática, né? Que é um polinômio de segundo grau, deixa eu marcar aqui, né? Então, vai ser uma função aqui, ax2 mais bx mais c. Ou seja, eu tenho um número que multiplica x ao quadrado, um número que multiplica o x e um termo independente, né? É uma função polinomial de segundo grau, tá? A lei de formação é essa daqui. Os coeficientes vão ser números reais. Aí a gente fez vários exemplos do que seria a função, do que seria a, b e c, né? Esse probleminha eu acho que a gente resolveu também estava, eu acho que eu botei esse, né? Ele dava f de menos 1, f de 0, f de 2 e pedia para achar a fórmula da função. As raízes da função a gente calcula pela fórmula de Bhaskara, né? Que é essa daqui, x é igual a B2 mais ou menos delta sobre 2A, sendo que o delta é isso aqui, B2 menos 4AC. Gente, vai botando o nome e a turma no chat, tá? Por favor. Esqueci de falar, né? Bota aí a turma e o nome e a turma, tá? Para eu fazer a chamadinha depois. Aqui tinha um exemplo resolvendo. Falamos do discriminante, que é o outro nome do delta, né? Que é um sinônimo, né? Então, esse delta, quando ele é positivo, a gente tem duas raízes diferentes. Quando ele é negativo, não tem raiz. Quando ele é zero, as duas raízes são iguais. Vimos o gráfico que, mais ou menos, né? Que o delta, ele também fala se o gráfico vai ficar... Não vai cortar o eixo X, vai ter as duas raízes, que foi isso aqui, mais ou menos, que a gente viu. Tá, isso foi o que a gente viu na aula passada. Aí, agora... Peraí, que eu botei o chat, não estou conseguindo alcançar aqui. Hoje a gente vai entrar em vértice. O que a gente viu na aula passada, na verdade, é um conteúdo que vocês muitas vezes já começam a ver no 9º ano. Às vezes não com tanta profundidade, mas já veem, né? Agora, vértice não costuma ser dado no 9º ano, tá? O que é o vértice? O vértice é um extremo da parábola. Como a parábola ela pode ser... no caso aqui tem uma para baixo, né, ou para cima, a gente vai ter sempre um ponto extremo nela, ou lá em cima, quando ela está para baixo,
ou lá embaixo, quando ela está para cima, né? E esse ponto de extremo é que é o vértice, tá? Esse ponto é chamado de vértice. Então, ele indica o ponto de valor máximo ou mínimo dessa função, tá? De acordo com o coeficiente A. Então, se o A aqui está para baixo, o A é menor que zero, né? Então, ele vai ser um máximo, porque ele está lá em cima. Deixa eu botar aqui. Aí aqui ele vai ser um ponto de máximo. Quando o A é positivo, A maior que zero, aí o vértice vai estar lá embaixo. Ele vai ser um ponto de mínimo. Tá? Mas então esse ponto aqui é o vértice. Eles vão ser definidos por essas formas. Então a gente tem, já que ele é um ponto do gráfico, ele tem coordenadas x e y. Tá? E a gente tem formulinha para definir exatamente quem é o x e quem é o y do vértice. Então, o meu x do vértice vai ser dado por essa formulinha aqui, que vai usar o coeficiente b e o coeficiente a, então ele é menos b sobre 2a. E para eu calcular o y, a coordenada y do vértice, eu vou usar essa outra formulinha. Menos o delta, aquele delta b2 menos 4ac, sobre 4a, tá? Então, o vértice é um ponto, aqui está x do vértice e y do vértice, tá? Aqui é uma outra maneira de escrever, né? A função, então, quando eu uso o x do vértice, porque a gente tem f de x, que é igual a y, né? Então, se esse x aqui for o x do vértice, o resultado, o y vai ser o y do vértice. É isso que está escrito aqui, tá bom? Aí, observação. Quando o valor do coeficiente A for menor que zero, né? A parábola vai ter valor máximo. Então, cuidado, gente, é um raciocínio meio ao contrário, tá? Aqui o A é negativo, mas o vértice vai estar no máximo, ok? Esse pontinho azul aí é o vértice desta parábola. Deixa eu puxar aqui uma setinha. Esse é o vértice. Vou descer um pouquinho aqui. Ó, quando o A for maior que zero, ou seja, positivo, aí ela vai ter um valor mínimo, porque eu vou ter a parábola voltada para cima. Então, o vértice vai estar lá embaixo. Então, ele vai ser mínimo. Esse aqui é o vértice. Ele vai ser o ponto mínimo dessa parábola. É o ponto que tem valor mínimo. Outra observação importante aqui, gente. Acho que eu cheguei a comentar sobre isso, mas vamos aqui nesse material, ele está bem destacado e é bom para saber para quando a gente for ter que montar um gráfico, tá? O ponto onde a parábola corta o eixo das ordenadas, ou seja, o eixo y. Outra relação importante da função quadrática é o ponto onde a parábola corta o eixo y. Verifica-se que o valor do coeficiente C na lei de formação da função corresponde ao valor do eixo y aonde a parábola o intersecta. Então, f de 0 é igual a c. Esse zero aqui está no lugar de x, né? Ou seja, quando x for igual a zero, vai ser C. Por quê, gente? A gente não é y igual a ax2 mais bx mais c. Se o x for zero, o que vai acontecer? Todos os termos que tem x vão zerar e vão sumir. Então, meu y vai dar C. Então, ela vai cortar aqui no ponto C. Sempre que estiver cortando este valor aqui, deixa eu pegar uma cor diferente, ó. Esse valor aqui é esse C aqui que aparece na fórmula da parábola, tá? Na fórmula da função de segundo grau. Vou descer aqui, ó. Assim, para fazer um esboço do gráfico, gente, isso aqui vocês deviam, assim, botar um monte de maisinho, asterisco, grifar. Esse roteiro é perfeito para fazer um gráfico. É o roteiro que a gente tem que seguir se você quer fazer um gráfico decente de uma parábola, tá?
É esse aqui. Esse é o passo a passo. Isso aqui, ó, aquele pessoal que gosta de usar canetinha, use, marca aqui. Vamos ver aqui, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 passos importantes, tá? 5 passos, ó. Primeiro a gente analisa o valor de A para ver se a concavidade é para cima ou para baixo. Então, a gente vai ver o A para ver se essa parábola vai ser para cima ou para baixo. A gente vai calcular o delta, o discriminante, para saber quantas raízes tem, se ele vai cortar o gráfico em uma raiz, em duas ou em nenhuma. Aí a gente vai calcular os zeros ou raízes da função usando a fórmula de Bhaskara. Determina as coordenadas do vértice por aquela formulinha que a gente acabou de ver lá em cima, tá? Então, o vértice é um outro ponto importante do gráfico. Por último, o ponto que a curva vai cortar o eixo y, ou seja, quando x for zero, o que significa que o y vai dar c, que é isso daqui. Aí, só que ele dá esse troço tão bacana, e na folhinha ele dá um probleminha que vai falar do vértice, mas não vai falar desse troço tão bacana. Então, vamos fazer primeiro um exercício disso aqui, vamos construir um gráfico usando essa fórmula de bolo aí, esse roteirinho. Deixa eu copiar ele para uma outra página. Não. Eu vou copiar ele para outra página para a gente montar um gráfico usando isso aqui, tá? Ctrl C. Se alguém quiser comentar alguma coisa, pode falar, tá? Deixa eu botar aqui, Ctrl V aqui. E deixa eu pegar no próprio texto. Não. Vocês ainda não estão vendo, porque... Não, vocês estão vendo o meu OneNote, né? Deixa eu ver aqui onde está em exercícios. Eu copiei todos os exercícios para cá. Ó, isso aqui a gente vai fazer na próxima aula, que é o estudo de sinal. Mas eu vou copiar só a função, porque eu não quero criar uma parábola que não seja uma parábola. Eu quero não vou inventar agora, né? Vou pegar essa daqui que está pronta e a gente vai montar o gráfico dela. Que na aula que vem já fica pronto. Para a gente fazer o estudo de sinal, a gente tem que ter o gráfico, né? Então vamos fazer isso aqui, ó. Só que a gente não vai fazer estudo de sinal, a gente vai montar só o gráfico. Deixa eu ver. Ah, não, ele está como desenho, né? Deixa eu digitar aqui, peraí. Eu vou digitar aqui f de x é menos x elevado a 2. Cadê meu elevado? Mais 4x menos 3. E vamos usar aquela formulinha do bolo ali para fazer o gráfico disso aí. Ah, eu tenho aqui um treco que faz... Espera aí. É no desenho... Deixa eu montar... Ele tem um eixo aqui. Não, por que você fez com essa linha? Ah, é porque eu tô com a linha forte marcada. Deixa eu deletar esse troço aqui. Sai. Eu quero um fraquinho preto. Fazer um gráfico aqui. Peraí, gente. Só para não ficar todo torto, eu vou usar essa ferramenta que o OneNote tem. Pô, eu marquei outra caneta. Por que tu tá me fazendo com essa aqui? Propriedade das canetas. Você tá com essa aí marcada. Não quero essa, não. Quero essa aqui, fininha. Ok? Pronto. Melhorou. Agora a gente vai, então, fazer esse gráfico aí, ó. O que a gente tem que fazer no roteiro? Ó, primeiro vamos ver quem é A, B e C, porque eu vou ter que analisar o A, vou ter que depois usar o delta, né? Então, vamos lá por partes. Quem que é o A, B e C dessa função, gente? Qualquer coisa, bota no chat aí. Aliás, cadê o chat? Que eu botei ele por trás de mim. O A é menos 1, o B é 4 e o C é menos 3. Perfeito. Menos 1, 4, menos 3. Então, vamos ver. Ela vai ser para cima ou para baixo? Esse A é negativo, né? Esse A é menor que zero. Então, é triste, negativo, parábola para baixo. A concavidade vai ser para baixo, tá? Aí,
Então, isso aqui já vemos. Ela vai ser para baixo. Ok, passo 1, feito. Calcular o valor do discriminante delta. Então, vamos lá calcular o delta. O delta é B2 menos 4AC. Então, o delta vai ficar 4 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui vai dar 16. Aí aqui vai ficar negativo, né? Porque eu tenho 3 menos multiplicando. Então, menos com menos vai dar mais. Com menos vai dar menos. 4 vezes 1, 4. 3 vezes 4, 12. 16 menos 12 vai dar 4. Então, o delta deu 4. Quantas raízes vai ter se o delta é 4? 4 é um número positivo, maior que zero. Então, eu vou ter duas raízes diferentes, tá? Diferentes. Ou seja, esse gráfico vai cruzar o eixo X em dois lugares. Então, aqui a gente já fez o segundo passo. Vão ser duas raízes. Raízes. Vamos calcular o zero ou raiz da função. Para isso, a gente usa Bhaskara. Bom que já tem o delta ali, que vai facilitar. Deixa eu só abaixar esse gráfico um pouquinho. Desce. Meu filho, você não desce, não? Vou ter que dar um Enter. Na marra. Deixa eu ver se aqui vai. Não. Ah, desce, desce, desce. Desce. Isso. Mais um pouquinho. Então, vamos fazer a fórmula de Bhaskara aqui, né? Então, x é igual a menos b, então vai ficar menos 4, mais ou menos raiz do delta, ou seja, raiz de 4, o delta é 4. Deixa eu só marcar ele aqui para não perder, ó, nosso delta é 4. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 4 sobre 2a, tá? Lembrando, para quem esqueceu, formulinha de Bhaskara, fazer a fórmula de Bhaskara aqui no cantinho, botar ela em, sei lá, verde. Então, x é igual a menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a, tá? É isso aqui. Ih, botei a ali, né? Não é o a, aqui eu já estou substituindo o valor. O nosso a é menos 1. Então, aqui vai ficar menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de 4 é 2, sobre menos 2. Então, vamos ter duas raízes, de fato, como aqui já estava falando, né? Duas raízes. Vai ficar x1, a ordem não importa, tá? Menos 4 mais 2 sobre menos 2, que vai dar menos 2 sobre menos 2, que vai ser um positivo. x2... Deixa eu descer mais um pouquinho aqui. X2 vai ficar o menos 4, menos 2 sobre menos 2. Então, vai dar menos 6 sobre menos 2. Então, vai dar 3 positivo. Essas são as duas raízes, tá? O gráfico vai cortar o X nesses dois pontos. Então, já fizemos esse passo. Ok. Coordenadas do vértice. Então, agora a gente vai usar aquela formulinha que estava lá no texto. Deixa eu descer isso aqui mais um pouquinho. Obrigado. Não, Deixa eu descer aqui isso aqui mais um pouquinho. Para a gente conseguir fazer o vértice. Espaço. As formulinhas do vértice que a gente viu então, ó, vou botar aqui. O x do vértice é menos b sobre 2a. E o y do vértice é menos delta sobre 4a. Então, vamos aplicar isso aqui. O b é 4. B é 4, então aqui vai ficar menos 4 sobre 2 vezes o A é menos 1, então vai ficar 2 vezes menos 1. Então aqui vai ficar menos 4 sobre menos 2. Então vai dar
positivo. Menos com menos na divisão é mais igual na multiplicação. Então, isso aqui vai dar 2 positivo. Esse é o x do vértice. Coerente, porque lembra que eu falei que o vértice, a parábola, ela tem uma simetria, né? E as raízes ficam exatamente a mesma distância do vértice. Então, é o 2 que está no meio aqui dos dois. E o y é menos delta, o delta é 4, então aqui vai ficar menos 4 também, sobre 4a, que é menos 1. Então, aqui vai ficar menos 4 sobre menos 4, que vai dar 1. Vamos lá, vamos continuar na nossa receita, ver o que está faltando aqui. Já achamos as coordenadas do vértice e ela vai cortar no ponto C. Quem que é o C dessa parábola? É o menos 3, né? Então, ela vai cortar o gráfico no eixo Y em menos 3. Agora, vamos botar tudo no gráfico. É pena que ele acho que ele tinha um negócio de malha aqui também, nesse OneNote. Deixa eu só ver aqui. Não tem não. É outro programinha que tem. Bom, então vamos marcar aqui. A gente sabe o quê? Que, deixa eu voltar lá em cima, que a parábola vai ser para cima, né? E eu vou até fazer já o esboço aqui. Ó, ela vai ser uma coisa assim. E aí, esse ponto aqui, vou marcar os pontos de azul, ó. Esse ponto aqui é o C, que é... Não pode ser aqui. O C é menos 3. Opa, então ela vai passar lá embaixo. É melhor, em vez de fazer chutando, fazer direto primeiro. Ai, apaguei tudo. Eu quero apagar só esse. E esse outro pontinho aqui, será que eu consigo? Não consigo. Tem que criar outro. Pronto. Então, vamos lá. Ó, primeira coisa que os pontos que a gente achou aqui para a gente marcar. Voltando aqui, a gente achou o x1 e o x2, que é 1 e 3. Então, 1 e 3. Então, aqui é 1, 2, 3. Então, ela vai passar em x1 e x2. O outro ponto que a gente marcou depois disso foi o ponto do vértice. Esses dois aqui, gente, isso aqui é um ponto só, tá? É um ponto XY. Ele é o ponto 2, 1, tá? Esse aqui de cima, eu só tinha o X. Se ele é raiz, é porque o Y é 0. Então, os pontos correspondentes a esse aqui seria o ponto 1, 0 e aqui o ponto 3, 0. Por isso que eu posso marcar direto no X. Esse aqui do vértice, eu não posso chegar e marcar no 2 e marcar o outro no 1. Eu tenho que marcar o ponto 2, 1. Então, para marcar o ponto 2, 1, eu tenho que marcar o 1 aqui no Y, botar mais ou menos a mesma distância. E aí eles vão estar ligados aqui. Bolinha. Tá. Esse é o vértice. Esse aqui é o vértice, tá? Deixa eu até botar aqui um Vzão aqui. O que mais que a gente fez depois de achar o vértice foi o C, né? Que é menos 3. Eu botei ao contrário, né, gente? Tinha posto a parábola para cima, ela é para baixo, né? Por isso que deu tudo errado. Vou fazer de olho, ó. Aí aqui, então, vou marcar o menos 3, que é o C. Deixa eu botar mais ou menos, usando mais ou menos uma escala. Então, aqui seria o menos 3. E ela cruza a parábola aqui. Cruza o eixo. A parábola vai cruzar aqui no eixo Y. Deixa eu ver se eu consigo desenhar decentemente com esse troço. Então, ó, o esboço desse gráfico com os pontos principais é esse aqui, tá? Então, ó, receitinha de bolo é essa. Você sabe se a parábola é para baixo, porque o A, a primeira coisa que ele fez foi analisar o A, que eu, na hora que fui fazer o coisa, esqueci, né? Esse A, ele é negativo, então ela vai estar para baixo. Depois a gente acha as raízes, acha o vértice e acha o ponto C aqui, que é onde ela vai cruzar. Tá bom? Alguém tem alguma pergunta aí de como é que monta isso, gente?
Tem pergunta no chat, peraí. Ah, não, é só o nome. Alguma perguntinha aí sobre essa montagem do gráfico? Sim, não? Vou voltar aqui onde a gente estava, hein? Não. Tá. Então, vamos lá. Agora, continuando os exemplos que tinham lá no PDF de vocês, tá? Aqui é um problema. Sabe-se que o custo em reais C para produzir X unidades de certo produto é dado pela expressão C igual a X ao quadrado menos 80X mais 3.000. Calcule a quantidade de unidades produzidas para que o custo seja mínimo. E qual é o valor desse custo mínimo? Então, se ele está falando de mínimo, ele está falando de vértice, tá? Então, ele está falando de duas coisas do vértice. Agora tem que saber qual desses é o x do vértice e qual é o y do vértice. O que vocês acham? O custo mínimo é x do vértice ou é y do vértice? Custo é esse aqui, ó, C. Esse C está no lugar de onde, né? Se a É o forma... Y, professor. Isso, O do Y. Y. Então, esse custo mínimo vai ser o Y do vértice. E o valor do custo mínimo é o que vai entrar aqui no X. Então, esse vai ser o X do vértice. Então, vamos usar as formulinhas dos dois. A do X do... Bom, primeiro a gente tem que achar A, B e C, né? Vamos lá, o de sempre. Quem é A, quem é B, quem é C? O A é 1, né? Não tem nada no x ao quadrado, 1. O B é menos 80 e o C é 3.000. Aí eu vou fazer aqui a formulinha do x do vértice, que é menos B sobre 2A. Aquelas fórmulas que não adianta, você vai ter que, em algum momento da sua vida, decorar isso. E aí vai ficar, menos B vai ficar menos da fórmula, menos 80, que é o B, tá? Sobre 2 vezes o A, que é 1. Então, aqui vai dar 80 positivo sobre 2, vai dar 40. Ou seja, para eu ter o custo mínimo, eu tenho que produzir 40 unidades. Então, esse aqui são 40 unidades. E agora vamos para o Y do vértice. O Y do vértice, ele é menos delta sobre 4A. E aí a gente vai ter que calcular, então, o delta. Menos delta sobre 4A. Vou calcular o delta separado aqui. E vou substituir na fórmula. Só para não fazer confusão por causa desse sinal de menos, tá? Deixa eu botar o delta separado aqui. Ó. Delta B2 menos 4AC. Então, o B é menos 80, né? Então, aqui vai ficar menos 80 ao quadrado, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é 3.000. 3.000 positivo, né? Deixa eu só conferir. Então, aqui vai ficar 8 vezes 8, 864, né? Com 2 zeros. 6.400. E aqui vai dar 4 vezes 3, 12. 12.000. Não, tem alguma coisa errada aí, gente. É isso mesmo? Não, vai dar, senão não tem. Delta. Deixa eu só refazer aqui, peraí. Ah, mas é isso mesmo, né? Tem 2 zeros ali, né? E esse aqui... que estranho, vai dar negativo. Ah, tá, mas não tem problema, não é isso, eu não estou querendo a raiz. Quando eu substituir ali, é isso mesmo, gente. Sorry. É isso mesmo. Então, aqui vai dar um valor negativo, vai ficar 1.200 menos os 6.400. Ai. Peraí, gente, desculpe. É 12.000, né? 12.000 menos os 6.400, que vai dar... Ops, peraí, sorry. Excesso de zero aqui.
Aqui vai dar 6, né? Aqui vai ficar 5.600. Então, o delta é menos 5.600. Vou transportar ele aqui para a fórmula. Então, vai ficar menos 5.600 sobre 4 vezes A, que é 1. Então, vai dar 5.600 sobre 4, que vai dar, deixa eu dividir aqui por 4, 16 e 2 zeros, né? Então, aqui vai dar 1.400. 1.400. Então, o custo mínimo é 1.400. Ok? Dúvida aí, gente? Ó, é a aplicação da fórmula do vértice, tá? Aplicação mesmo. Então, aqui são as unidades, aqui. Então, o custo mínimo é R$ 1.400. Ó, o próximo aqui. Um projétil de origem 00, segundo um referencial dado, percorre uma trajetória parabólica que atinge sua altura máxima no ponto 24. Escreva a equação dessa trajetória. Então, peraí, deixa eu só baixar um pouquinho aqui, que está com pouco espaço. E aí, gente, ó, vou só fazer um esboço do desenho, tá? Então, eu tenho, segundo um referencial, aqui 00, o projétil saiu daqui, subiu, atingiu uma altura e caiu. Ele quer saber que altura máxima é essa aqui. Não, perdão, ele deu a altura máxima, que é 2,4, ou seja, o x é 2, o y é 4. A altura máxima, então, é 4. E ele quer saber a fórmula dessa parábola. Então, vamos ver o que a gente pode usar aqui. Se ele deu a altura máxima, ele deu o vértice. Ou seja, ele deu o x do vértice e o y do vértice. E ele ainda deu essa origem aqui. Ou seja, ele deu o C, né? Onde a parábola cruza aqui é o C. Então, a gente já sabe que o C vai ser 0. Como é que eu vou escrever? Vou botar um azul aqui. Ó, ela passa aqui, esse aqui é o C. Então, vamos tentar achar A, B e C. O C eu já sei, é 0. E o A e o B, vamos usar a formulinha do vértice, já que ele deu o vértice. Então, o x do vértice, menos B sobre 2A. Então, o x do vértice vai ser 2, que está ali, foi o que ele deu, disse que ia no 2. B, não sei. A, não sei. Deixa eu só passar para lá multiplicando. Significa, então, que 4A é igual a menos B. Ou seja, B é igual a menos 4A. Traduzindo. Vamos para a nossa próxima informação, que é o y do vértice. Y do vértice é menos delta sobre 4A. Quem que é o delta? B2 menos 4AC. Então, aqui vai ficar B2, o B é isso aqui, ó, menos 4A. Menos 4A ao quadrado. Então, isso aqui tinha que ser uma chave, né? B2 menos 4A. O C é 0. Então, esse pedacinho aqui todo vai cancelar. Vai ficar só o menos 4A ao quadrado. Sobre 4A. E esse Y é 4, porque foi dado aqui o ponto. Então, aqui vai ficar 4 é igual ao menos 4A ao quadrado. Sobre 4A. Daqui, uma equação com uma letra só, a gente já vai conseguir achar o A. Então, 4 vai ser igual. Isso daqui ao quadrado vai dar 16A ao quadrado. Que saindo do parênteses vai ficar menos 16A ao quadrado. Sobre 4A. Dá para simplificar aqui.
Posso cortar esse A com esse, vai sobrar um A em cima. Posso dividir 16 por 4, vai sobrar 4 aqui. Então, vai dar... Deixa eu botar aqui do lado. 4 vai ser igual a menos 4A. Menos 4A, é. Então, A vai dar menos 1, né? Porque você vai vir para baixo. Então, aqui vai ficar 4 sobre menos 4, é o A. A é menos 1. Estou indo muito rápido ou está dando para pegar, gente? Se quiser que eu vá mais devagar, ó. Já achei o A, o B, então, vai ser menos 4 vezes... Perdão, é menos 1, né? Menos 1. Então, o B vai ser 4 positivo. Muito rápido? Tá, peraí. Deixa eu fazer mais devagar. Eu vou repetir ele, então, de novo. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Tá, então, olha só. O que ele deu nesse problema? Ele deu o ponto 0, 0, ou seja, a parábola corta... Ele deu o ponto 0, 0, a parábola corta o eixo Y no zero, tá? Então, só com esse ponto, a gente já tem o C, que é 0. E aí, para achar os outros, o A e o B, a gente vai usar outra coisa que ele deu, que a outra informação que ele deu é essa aqui. Isso aqui é o vértice. Então, ele deu o X do vértice e o Y do vértice. X do vértice é por essa fórmula aqui, o Y do vértice é por essa outra fórmula aqui. Comecei pelo X do vértice porque é mais simplesinho, né? Então, o X do vértice é 2, porque aqui é sempre XY, né? Então, aqui vai ficar 2 é igual a menos B sobre 2A. Esse 2 passou para lá multiplicando, ficou 4A igual ao menos B. Aí, esse menos foi para lá só para eu isolar o B, né? B, então, ficou como menos 4A. Ótimo. Fomos para a segunda formulinha, que é y do vértice é igual a menos delta sobre 4A. Aí, o y do vértice é 4. Então, desse lado de cá do igual, vai entrar 4. Do outro lado do igual, vai entrar menos delta sobre 4A. Esse menos delta ficou um pouco confuso, eu acho, né? Deixa eu fazer ele um pouquinho aqui para o lado. Deixa eu fazer ele um pouquinho aqui para o lado. Então, ó, o delta, ele é B2 menos 4AC. Eita. Aí que está muito pulado. Pronto, aqui consigo ganhar um pouquinho mais de espaço aqui. Pronto, 4AC. Então, o delta vai ser o B, que eu já achei que era menos 4A, então ele vai ficar menos 4A ao quadrado, menos 4AC, que é 0, por causa daquele ponto 0. Aí, como C é 0, isso tudo vai sumir. O delta vai ser apenas esse menos 4A ao quadrado. Isso aqui vai dar positivo, dá 16A ao quadrado. Só que quando eu voltar para a fórmula do y, ele tem um menos aqui que é da fórmula. Por isso ficou esse menos aqui na frente. Então, ficou menos 16A ao quadrado sobre 4A da formulinha do vértice. Aí, aqui eu fiz um corta-corta, né? Deixa eu apagar e fazer de novo. Professora. Oi. Por que ali ficou 16A ao quadrado, sendo que você já tinha elevado ao quadrado 4? O delta é menos A ao quadrado, ou menos B2 ao quadrado, perdão. Ó, eu fiz aqui separado, vê se ficou melhor. O delta, só o delta, é 16A2. Vou botar nessa fórmula do y do vértice. É que aqui eu quis fazer tudo junto, por isso que eu não gosto de fazer tudo junto. O ideal é sempre fazer o delta separado. Quando a gente faz tudo junto, fica meio emboladão. Deixa eu apagar esse troço aqui.
porque aqui o delta já está feito separadinho ali. Ó, y do vértice aqui, 4. Menos delta. Esse menos aqui é esse aqui do lado de fora, tá? Que é esse da fórmula. Ops. Esse é esse aqui, tá? O vermelhinho. Aí o delta, aqui em vez de botar, devia ter posto só delta, né? O delta deu 16A, então não vou, deixa eu botar direto aqui. Em vez de botar isso aqui. Então, é menos, o delta vai ficar menos isso aqui, menos 16A2. Então, esse menos vai ficar... Espera aí, deixa eu apagar aqui, sem o parênteses. Vai ficar assim, vai ficar negativo. Vê se ficou melhor, Gabriel. Ficou sim. Tá. Então, agora a gente vai passar esse 4 aqui para o outro lado. Aliás, minto, em vez de fazer isso, vamos simplificar, né? Que é melhor. Então, 16 dividido por 4 dá 4. Deixa eu fazer aqui para cá. Então, aqui 4 é igual. 16 dividido por 4 vai dar 4 negativo, né? Porque é menos 16. A2 dividido por A dá A. Então, 4 é igual a menos 4A. Aí eu quero o A, vou passar esse menos 4 dividindo aqui. Ou multiplica por menos 1, tá? Talvez seja melhor multiplicar por menos 1 para trocar o sinal. Que dá na mesma, tá? Vezes menos 1, vou trocar o sinal da equação toda. Então, aqui vai ficar menos 4 é 4A positivo. Aí, esse 4 vem para baixo. Então, o A dá menos 1. Aí, agora, pega esse menos 1, substitui lá no B, porque o B era menos 4A. Então, vai ficar menos 4 vezes menos 1. Menos com menos, mais. Então, a fórmula da função vai ser essa aqui, ó. Né, y igual a ax2 mais bx mais c. Então, agora eu vou substituir. Y vai ser menos x2, porque o a é menos 1, mais 4x, e o c é 0, então nem aparece. Então, a fórmula vai ficar isso aqui, essa coisa reduzida aqui. x2, menos x2 mais 4x. Essa é a formulinha da trajetória lá que ele está procurando. Ok? Vê se ficou melhor, gente. Então, o ideal é sempre fazer o delta separado, porque senão a gente acaba... quando bota ele já aqui, B2 menos 4AC, já dentro dessa fórmula, com esse menos do lado de fora, tende a ficar confuso. Se fizer separado o delta, eu acho que fica melhor. Agora, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, que é bom para a gente poder... Depois a gente vai mexer lá no GeoGebra, que tem o gráfico lá para vocês poderem analisar. Mas vamos tentar já começar a pensar nisso aqui, ó. A figura mostra o esboço do gráfico dessa função de segundo grau aqui, né? Dessa parábola. Então, podemos afirmar sempre sobre os coeficientes A, B e C que... O que vocês acham, hein? Ó, A, B, C ou D. Vamos ver aqui, ó. Ela é uma parábola para cima. O A vai ser positivo ou negativo, gente? Positivo. Positivo. Então, isso a gente já sabe. Então, essa daqui, adeus. Não é isso. Porque aqui está falando que o A é negativo. Sobraram 4 opções. E agora, hein? Vamos ver. Tem outra também que está bem visível. Ela está cortando o eixo Y aqui em cima. Quem é esse ponto quando corta aqui? É o C. Esse C é positivo ou negativo? Positivo? Positivo, porque se ele está no eixo Y na parte de cima, ele é positivo. Se ela cortasse aqui embaixo, né, fosse uma parábola até para cima, mas cortasse aqui abaixo, aí o C seria negativo. Então, aqui a gente já sabe que nessa parábola o C é positivo.
Então, C também é maior que zero. Tem algum C menor que zero? Esse maior, esse, né? Aqui está dizendo que é menor, então esse aqui não sei. E agora o B. O que essa parábola nos diz do B? Onde é que a gente tem um... Opa, desculpa, sem querer. O que essa parábola nos diz do B? Ela tem uma raiz só, que por acaso é o vértice. E se ela é o vértice, então isso aqui, onde ela está cruzando, a raiz é o próprio x do vértice. Quem que é o x do vértice, gente? Ele não é menos b sobre 2a? Esse x do vértice aqui, esse x aqui, ele é positivo ou negativo? Ó, x a gente vê direita e esquerda, hein? Esse valor Positivo. positivo. Então, ele quer que isso aqui seja positivo. Ele está dizendo que isso aqui é maior que zero. O A já é maior que zero, né? Porque a gente já viu ali. Então, isso aqui é positivo mesmo. Então, para isso ser maior que zero, o B tem que ser o quê? O B vai ter que ser negativo, gente. Porque aí eu vou fazer menos com menos para dar mais. Se o B fosse positivo, isso tudo não ia dar positivo. Deu para entender? Que nesse caso aqui, a gente vai ter que ter um B menor que zero. E a única que tem isso aqui é essa aqui, né? Letra C. Ok? Então, quando a gente for lá no GeoGebra, tem uma atividade que vocês vão mexer nos coeficientes, A, B e C. E vocês reparem que quando vocês mexem no B, quando o B é negativo, a parábola está desse lado, como é que eu vou dizer? Daqui para lá, do Y, à direita, né? Ela vai estar tudo no lado de X positivo. Quando o B é positivo, a parábola vai estar para cá, do outro lado, onde ela vai ter X negativos aqui. Tá? Vocês vão ver isso quando a gente mexer lá no GeoGebra. Mas isso é bom porque esse tipo de questão, às vezes, aparece, pelo menos aparecia, né? Em vestibulares e tal, e você fica assim meio, pô, como é que eu vou saber se eu não tenho número nenhum? Né? Mas dá para avaliar. Ó, a concavidade, se é para cima para baixo, é pelo A. Aonde ela corta, aqui, deixa eu até botar em outra cor, chama mais atenção, onde ela corta o Y é o C. E o B vai ser, por causa do X do vértice, o sinal do B que vai dizer se ela está para lá ou para cá. Deixa eu ver aqui. É isso aqui que a gente vai fazer hoje. Agora a gente vai dar um pulinho exatamente no GeoGebra. Deixa eu botar aqui o link para vocês e vou partilhar minha tela. Espera aí. GeoGebra, essa turma. Deixa eu copiar o link aqui. Ó, vou botar o link aqui para vocês entrarem e fazerem. Ups. Gente, então, vai? Foi. Apareceu aí para vocês o link? Deixa eu fechar aqui para mim. Apareceu. Tá. Então, entra aí no GeoGebra. Eu vou partilhar a minha tela do GeoGebra com vocês. Espera aí, para eu voltar para partilhar a tela, é aqui. Tem que parar de compartilhar essa e abrir compartilhamento do GeoGebra. Pronto. Aqui, ó. Vocês vão entrar aqui, ó. Maria Eduarda e Gabriel já entraram. Vocês vão cair aqui nessa atividade, análise da função quadrática, tá? Então, esse é o gráfico de uma função quadrática, ax2 mais bx mais c. Você pode alterar os parâmetros nesse troço de deslizar aqui do lado esquerdo, tá? E aí vocês mexam um pouquinho para ver o que acontece com o gráfico,
tá? Vocês podem ir até 5 ou até menos 5, tá? Então, quanto mais eu aumento o A, ó, o que acontece? Percebam aí. O B, vocês podem mudar, ó. Meu B aqui está negativo, a parábola está mais para o lado direito ali do Y. Se eu... Ops, não é isso que eu quero mexer no B. Se eu aumento, se o B fica positivo, olha para que lado que ela cai do Y, tá? B negativo vem para cá, B positivo vem para lá. O que acontece quando o B é zero, hein? Observa lá, ó, onde é que ela vai parar quando o B está zero, gente? Bem em cima do eixo Y, tá? Que é natural, né? Se o sinal dela está fazendo a parábola ir para a direita ou para a esquerda, então, quando ele é zero, ele tem que estar exatamente na neutralidade direita-esquerda. Ele vai estar em cima do Y. Se eu conseguir botar ele Y. Tá? Então, vocês vão mexendo aí. O C é o ponto onde ela corta o Y. Ó, observa, meu C está 3,8. Aqui está no 3,8. Esse ponto aqui é o 3,8, abaixo do 4. Né? Diminui o meu C, botei meu C no menos 2. Onde a parábola está cortando lá? No menos 2. Tá bom? Então, são os 3 parâmetros que vocês podem mexer para ver o que acontece. Ó, então, o B joga para lá e para cá. No C, ela vai deslizar ali, ela não altera o formato dela, né? Ele é o termo independente, ele não altera o formato da curva, ele só vai alterar onde ela cruza o Y. E o A, sim, o A, ó o que ele altera. Ele altera toda a concavidade. Quanto maior o A, mais estreitinha ela fica, porque decresce mais rápido e cresce mais rápido. Numa variação pouquinha de X, ela vai crescer muito. Se eu tiver já um A bem pequeno, deixa eu ver aqui, ó, meio, ela já é mais abertona, ó. Então, para ele crescer, eu já tenho que andar mais no meu X. Quando o A é zero, passa pelo zero, olha o que acontece, vira uma reta, aí já não é uma função de segundo grau, né? Virou uma reta. E aí eu vou virando para o negativo aqui, ó. Aí virou para o negativo. E aí a mesma coisa, quanto mais negativa, mais a concavidade fica apertadinha, tá vendo? Bom, agora vocês vão aí respondendo as perguntinhas, tá? Vê aí o que vocês... Eu já comentei aqui, e aí agora vocês vão respondendo. Deixa eu ver o que vocês estão respondendo aqui. Aí tem hora que esse troço aparece na minha frente. Sai, não quero você, meu filho. Sai, não estou procurando. Sai. Eu quero clicar aqui no GeoGebra. Aqui. Isso, vários já entraram. Tarefa 1 já. 6. Ué, mas tem mais gente assistindo a aula. Os outros não vão entrar, não? Só vão ficar só no que eu fiz? Vocês têm que ver, gente. Mexe com a mãozinha de vocês. Deixa eu puxar isso pra cá. Deixa eu ver aqui no chat. Aliás, deixa eu até já fazer a chamada logo. É mais fácil, porque já está todo mundo aqui. E aí, se alguém não tiver colocado o nome, já me fala logo. Então, deixa eu ver aqui, ó. Maria Eduarda, da 1141. Quiser perguntar alguma coisa, a gente pode perguntar, tá? Kaique, da 1141. João Batista, 1141. Beatriz Gomes. Richard. Richard, tem um tempão que eu não te vejo, hein? Que bom que você veio. 41. É, mas tinha mais gente. Deixa eu ver se o chat lá para cima... Ah, tá. Tem mais aqui. Gabriel Rodrigues, do 1142.
Maria Eduarda dá 11h42 da noite. Ana Carolina Ferreira. Onze h Guilherme Gouveia, 11h42. Nove. Acho que eu pulei alguém. Não. Deixa eu ver quantos somos agora. Como é que eu faço para fazer isso? Tem que ir, não, só se eu parar de compartilhar minha tela. Tá falando que tem 10 pessoas. Tem alguém que não botou o nome no chat, gente. Porque eu só contei 9. Não, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, tá. 10, porque sou eu, né? Tá certo. Então todo mundo botou seu nomezinho. E dos 9, 6 entraram, 3 não entraram. Mas tentem resolver. Vocês conseguiram pelo menos entrar no. Aqui nessa que eu estava partilhando, o pessoal que não conseguiu entrar ainda no GeoGebra. Ó, vocês conseguiram ver? As perguntinhas do GeoGebra são: primeiro, o que você observa ao alterar o valor de A? Quando A é positivo, o que acontece com a parábola? Quando A é negativo, o que acontece com a parábola? Quando ele é zero, o que acontece? Né? Quanto maior cresce o A, o que acontece com essa concavidade? Quando ele é menorzinho, perto do zero, o que acontece? Ela vai ficando cada vez mais abertona, né? Tanto que tem uma hora que ela vai virar uma reta. E mesma coisa para o lado negativo. Então, é isso aí que vocês vão ter que botar aí na pergunta referente ao A. Depois, a segunda pergunta era: lembrando da fórmula do vértice, porque lembra que a fórmula do vértice é menos B, eu esqueci de botar que é lembrando a fórmula do X do vértice, né? Então, lembrando a fórmula do X do vértice, o que você observa ao alterar o valor, ou seja, o sinal do B. Então, para quem não entrou no GeoGebra, ó, B positivo, ó, para que lado fica a parábola? B zero, chegar no zero. Onde é que fica a parábola? Ó, bem em cima do eixo. E B negativo, ó, e ela vai para o outro lado. Tá? Então, isso aqui altera o B. Depois tem mais outra pergunta. Observe o ponto de interseção do gráfico com o eixo Y. O que você observa em relação a esse ponto quando você altera o valor do parâmetro C, que é o termo independente? Então, a interseção com o eixo Y é esse aqui. Eu queria ter conseguido botar ele em outra cor para chamar mais atenção, mas eu não consegui botar. Ó. E quando eu altero o C, o que acontece com o ponto de interseção aqui? Altera junto, né? E a outra pergunta é: clique no eixo de simetria. Esse eixo passa por que ponto da parábola? Então, aí tem uma caixinha aqui. Deixa eu subir um pouco ela, mexendo no C. Se eu clicar no eixo de simetria, ó, essa reta preta, ela cruza a parábola aonde? Que ponto é este? Agora, deixa eu voltar aqui para ver o que o pessoal está fazendo. Quase terminando. Deixa eu ver as respostas de vocês. Eu fechei o chat um pouquinho para conseguir ver as respostas, tá, gente? Então... Isso. Guilherme, você não respondeu a 2 por quê, Guilherme?
Digita aí a resposta da 2. Isso, Ana Carolina Ferreira, ótima resposta. Quanto menor o valor... Isso, quanto maior o valor. Isso, Gabriel, isso mesmo. Só poderia crescer... Gabriel Rodrigues, gostei do seu comentário com relação a quanto menor o valor, mais aberta é a parábola, né? Mas faltou só você comentar se o valor é positivo, a concavidade é para cima, e se ele é negativo, é para baixo. Tá, Kaique. Ok, vou acrescentar. Tá. Kaique também podia desenvolver um pouquinho mais aí, tá? Ela muda, mas muda como? De que forma, né? Que você está observando essa mudança aí. Deixa eu ver, tarefa 3. Isso, Maria Eduarda Noite, ótimo. Isso, Ana Carolina, ótimo. Maria Eduarda Noite, faltou também só colocar quando o B for 0, né? E quando o B for 0? Você botou ele negativo e positivo. E quando ele é 0, que é neutro, onde é que fica a parábola? Na tarefa 3, tá? Tá bom. Isso, Kaique, joia, para a direita ou para a esquerda. Mas aí também podia detalhar mais um pouquinho. Quando é que ela vai para a esquerda? Quando o B é positivo ou negativo? Quando é que ela vai para a direita? Quando ele é positivo ou negativo? Professor, essa é qual questão? Que a senhora está me embolando. Desculpa, Kaique. Eu estou falando da 3, tá? Ah, tá. Na 3, quando você bota para a esquerda, pode botar entre parênteses o B positivo ou B negativo, tá? E a mesma coisa no direita. Ele vai para a direita quando o B é positivo ou negativo, tá? Na questão 3. 4. Esquerda. Esquerda. Vê se está correto, professor. Deixa eu ir lá. Peraí. Esquerda, B positivo. Direita, B negativo. Joia. Aí, para ficar assim, 100%, quando o B for 0, ela fica onde? Porque você já falou quando ele é positivo. Oi? Deixa eu ver aqui. Fica no eixo... né? No eixo Y, isso aí. Então, bota lá. Então, no eixo Y, quando B é 0, ou quando B é 0, no eixo Y. Ô, professora, eu saí aqui e não estou conseguindo voltar. Não está conseguindo voltar para o GeoGebra? Isso. Vou ter que acessar o link de novo. Acho que sim. E a 2, está certo? A 2, deixa eu ver, Kaique, peraí. Vai abrindo. Na verdade, ela vai abrindo conforme o A fica menor. E fechando conforme ele fica maior. Agora, quando o A é negativo, deixa eu abrir aqui o meu. Peraí. Ó, aqui ela está 0,7 é pequena. 0,3... Ai, cacete. 0,2 é menor ainda que o 0,7, tá vendo? E ela está maior. Se eu for aumentando o A, ó, A1 já ficou mais fechado. A3 e pouco, ela ficou mais fechada ainda. Então, conforme o A é menorzinho, ela vai ficando mais aberta. Mas isso ocorre quando ela é negativa também. Ó. O A menorzinho, ela é abertona. E aqui ele está bem negativo, mas é um negativo maior em módulo, né? Então, ela está... Boa tarde, professora. Boa tarde. Quem está Aqui falando? é o irmão.
É o irmão do Kaique. Eu estou prestando atenção na aula da senhora aqui, enquanto eu não tenho aula da minha escola, eu vou prestando atenção na explicação da senhora, tá? Ai, que joia! Ótimo! Seja bem-vindo. Obrigado. Então, aqui, ó, quando ele fica em módulo, né, maior, ela fica mais apertadinha. Agora, o negativo, o A positivo, ela fica para cima. O A negativo, ela fica para baixo. Ó. A positivo, a concavidade para cima. A negativo, concavidade para baixo. A abertura depende do que a gente chama de módulo, né? Do valor numérico mesmo. Se ele é pequenininho, fica abertona. Se ele é grande, fica mais estreitinha. Isso significa o quê? Que os valores vão variar aqui mais rapidamente, tá? Então, quanto Tá maior... certo o que eu coloquei, então? Deixa eu voltar lá, peraí. Na 2, né? Muda conforme ela vai abrindo, como ela fica menor, fecha quando fica maior. Joia. Só faltou o último detalhe, agora ficou certo. Mas faltou só você colocar que quando o A é positivo, ela fica para cima, e quando o A é negativo, ela fica para baixo. Guilherme Gouveia também. Pode melhorar um pouco aí essa sua tarefa 2. Explica melhor aí como você... Ela muda dependendo se fica positivo ou negativo, mas muda como, Guilherme? Tenta explicar melhor com as suas palavras. A 3 está certinha, Guilherme Gouveia, certinha. Gente, o C... Eu acho que vocês estão com um pouco de dificuldade, a maioria ali, ó. O C, quando a gente muda... Deixa eu botar um A um pouco mais aberto aqui. E deixa eu tirar esse eixo de simetria para não ficar com excesso de coisa visual. Ó, o C aqui está 0. Ela está cruzando o eixo Y em 0, 0. Ó. Vou aumentar o meu C. 1. Ela está cruzando no 1. 2,7. Ela está cruzando no 2,7. Esse ponto aqui é o ponto C. Olha as coordenadas desse ponto aqui, onde a parábola verde está cruzando com o eixo Y. As coordenadas desse ponto estão aqui do lado, tá? Aqui é o ponto 0, 2,7, porque o C é 2,7. Se eu aumento o meu C para 4,7, que vai ficar 0, 4,7. Vou botar o C igual a 5. Onde é que ela está cruzando? No 5. 0,5. Por isso, se eu botar ela no negativo, ele vai cruzar no negativo. Ela cruza o Y exatamente no C. Então, se eu altero o C, eu altero o ponto onde a parábola vai cruzar o eixo Y. Tá? Esse C, que a gente chama de termo independente, é exatamente essa variação que ele faz. Ele não altera o formato da parábola, ele vai subir e descer com ela aqui. Então, o C, ele é o quê? Ele é o ponto de interseção da parábola com o eixo Y. O valor dele vai ser o valor de interseção com o eixo Y. Ó. C igual a 0, menos 2, está cruzando no menos 2 do Y. E a última era a do eixo de simetria. Gente, o eixo de simetria passa pelo ponto... Deixa eu puxar essa parábola para cima para vocês conseguirem ver bem. Deixa eu ver se alguém acertou essa. Peraí. Aí sai, o troço fica aparecendo aqui. Eixo... Kaique,
O eixo de simetria, ele passa em um ponto, mas varia. Conforme você muda a parábola, esse ponto vai mudar. Mas que ponto é esse? Ele é um ponto característico aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí, deixa eu ver se fica mais claro, que eu não quero falar a resposta, eu queria que vocês percebessem. Deixa eu aumentar aqui. Ó, botei a parábola bem grandona. Vou botar o eixo de simetria aqui. Vou mexendo aqui, ó. Gente, essa reta preta está cruzando a parábola neste ponto. Qual é o nome desse ponto? Ele tem um nome, ó. E não importa se eu vou mudar o B, ó, continua cruzando lá naquele ponto lá que tem um nome. Tem um nome lá. Ó, vou mudar o A. Não importa eu mudar o A, o B, ela vai sempre cruzar no V. Está escrito aqui, hein? Olha lá, porque a simetria, né? Tudo que acontece do lado direito vai acontecer do lado esquerdo, né? A mesma distância. Deixa eu ver se eu consigo botar mais ou menos tipo aquela que a gente fez, que as raízes eram 1 e 3, né? Para isso eu tenho que mudar meu B para cá, o negativo, e tenho que mexer mais para cá. Não. Ai, pronto. Não tá aí, quase. Eu quero um que dê número exato para vocês poderem perceber. Ó, esse aqui acho que deu, né? Não deu porque o vértice... Ai, queria um que desse bem no meio. Deixa eu descer esse aqui um pouquinho. Pronto. E aí, deixa eu tentar mexer esse aqui. Ó, aqui. Nesse aqui que eu estou fazendo aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, ó. Nesse aqui, o C é 1, está cruzando no 1. O eixo de simetria está passando aqui no 3, que é o ponto de mínimo aqui na parábola. E observa como é que vai ficar essa simetria aqui, ó. A distância de tudo para cá tem 2 unidades da minha raiz para cá e tem 2 para lá. Então, se aqui a raiz é 1 e eu somo 2 unidades, a outra raiz, parou no 3, né? A outra raiz tem que ser 5. Então, eu somo outras 2 unidades. Isso, às vezes, é útil em exercício em que você só tem uma raiz e tem o vértice, porque aí é só você ver a distância que vai estar isso aqui, né? No caso, 1 do vértice, que é 3, 2 unidades, e somar para o outro lado, aí você descobre a outra raiz. Porque ele passa bem, o eixo de simetria passa em cima do... Deixa eu ver agora se vocês acertaram agora. Pelo vértice, Guilherme Gouveia acertou. Isso, passa no vértice da parábola, gente. O eixo de simetria passa no vértice. Eu não posso falar um ponto específico. Ó, aqui, o meu eixo de simetria está passando no 0,3, porque eu botei os parâmetros dessa forma. Se eu mudar os meus parâmetros, bom, mudei o C, não alterou nada, porque ele não vai alterar a concavidade da parábola. Mas, ó, mudei aqui o B, por exemplo. Já o eixo de simetria foi lá para o outro lado, está lá no -2. Se eu mudar para cá aqui, já mudou. O eixo de simetria já está passando aqui em -4,75. Né? Então, ele não passa num ponto específico, mas ele passa num ponto específico da parábola, que é o vértice. Ele passa porque o vértice fica bem no meio, né? Ele fica no meio entre o que está subindo e o que está descendo. Seja quando ela está para baixo, seja quando ela está para cima. O vértice fica no meio mesmo, bem simétrico. Tá, Kaique? Acerta aí essa sua tarefa 5, hein? Não é um valor específico.
que o eixo de simetria passa? Ele passa num valor específico quando você está com os parâmetros A, B e C daquele específico. Mas se você muda, aí já não vai passar no ponto 1,6. Então, mas ela passa sempre no vértice, tá, gente? O eixo de simetria passa pelo vértice. O vértice está no eixo de simetria. Deixa eu ver se tem... Enquanto vocês estão fazendo, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas nossas tarefas. A gente já fez todos os resolvidos. Iríamos agora para a lista de exercício aqui, que tem mais exercício de máximos e mínimos. A gente pode fazer mais um exercício de máximo e mínimo depois desse. E aí os outros a gente completa na próxima aula, quando a gente vai ver estudo de sinal. Matheus, seja bem-vindo. A gente bota seu nome e turma aí. A gente está fazendo uma atividade no GeoGebra. Eu vou botar o link de novo para você. Vou botar o link de novo, tá? Que você não deve estar com ele aí. Ó, é essa atividade aqui. Se você conseguir entrar... Se você não conseguir entrar agora, você pode entrar depois, que vai estar aberto aí o link, tá? Até eu conferir tudo, que aí tem uma hora que a gente dá uma pausa e fecha e ele não vai deixar mais vocês digitarem. Mas é esse link que a gente está fazendo agora. A gente vai fazer só mais um pouquinho e aí eu vou voltar para o OneNote para a gente fazer mais um exercício. Fala. Então, desculpa pelo atraso que eu estava fazendo. É que eu estava lixando aqui a parede da minha casa, que eu estava pintando. Terminei agora, eu peguei o celular e vi que tinha aula. Então, desculpa aí pelo atraso. Ah, tudo bom, querido. Não tem problema não. Depois você vê, eu vou mandar a gravação para vocês, tá? Agora eu já estou em dia das gravações, já estou mandando tudo em dia. Vou mandar direitinho. Mas se você puder, entra aí na atividade, a gente está trabalhando, continuando a função de segundo grau, e aí falamos hoje do vértice da parábola, tá? Tem uma fórmula para calcular, e aí a gente foi nessa atividade aqui para ver o que acontece com a parábola quando a gente muda o A, o B e o C dela, tá? Então, essa atividade é para isso, só para analisar o que acontece, como é que funcionam o A, B e C. Eu só vou dar mais uma olhadinha, porque eu acho que todo mundo terminou, os 6 que conseguiram entrar. Deixa eu fechar um pouquinho só o chat. Deixa eu botar aqui Matheus, que chegou também. Então, telefone 2, 3, 4 e 5. Perfeito. Gente, vou parar de partilhar aqui essa tela e vou voltar a partilhar o OneNote para a gente fazer mais uma atividade. O que vocês acham? Deu para entender melhor? Aliás, antes de eu sair daqui, deixa eu perguntar, né? Deu para entender melhor o papel de cada um deles, do A, do B e do C na parábola, gente? O que vocês acham? Sim. Sim? Deu. Ah, que bom. Então, vou partilhar agora o OneNote. Aqui é um exercício... Deixa eu diminuir isso aqui para eu poder ver o chat. Vou deixar o chat aqui do lado. Pronto. Aqui no cantinho. Aqui. Essa aqui é a lista de exercício que aparece, então, no PDF que está lá no Drive, tá? De matemática de vocês. Esse primeiro exercício é bem parecido com aquele que a gente fez. É uma outra função custo, e ele pede a quantidade de peças a serem produzidas para o custo ser mínimo e calcular o custo mínimo. Meio que a mesma coisa. Vamos fazer essa outra aqui, que é parecida, mas é um pouquinho diferente. Então, uma bola é lançada no ar
Cara de coisa de física, né, gente? Lembra que eu falei que essa parte de função tem tudo a ver com a parte de movimento de física? Tudo a ver, não. Na verdade, a mesma coisa, tá? Só que aqui a gente não estuda muito dentro, vamos ver agora nesse problema, né? Mas a gente analisa cada, como é que se diz? A estrutura dessa função, né? Em física, vocês usam só aplicações. Mas é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos ver esse daqui, ó. Uma bola é lançada no ar, suponha que a sua altura H em metros T segundos após o lançamento seja dado por isso aqui. Então, isso aqui dá a altura dela depois de T segundos, tá? Essa formulinha de segundo grau aqui. Calcule a altura máxima atingida pela bola e em que instante ela alcança essa altura. Então, se ele está falando de altura máxima, se ele está falando de máximo, ele está falando de vértice, né? No caso, a parábola vai ser para baixo, porque o vértice está lá em cima. Então, o vértice, para ele ser máximo, o vértice é aquele pontinho lá em cima, vértice. Quando ele está lá em cima, ele é máximo. Ou seja, a parábola é para baixo e realmente o A é negativo, o desenho tem que estar para baixo. Então, quando ele pede a altura máxima, gente, ele está falando do vértice, do X do vértice ou do Y do vértice? Vamos ver. Olha para a cara da fórmula e vê, o H está no lugar de X ou de Y? Y, professora. Isso, de Y. Então, quando ele pede a altura máxima, ele está querendo Y do vértice. É isso que ele está querendo. Então, vamos botar aqui formulinha do Y do vértice é menos delta sobre 4A. Então, para usar a fórmula, vou ter que saber quem é A, B e C dessa parábola e colocar na fórmula. Então, A, B, C. O A, então, é menos 1. O B é 8, o C é 10. Eu tenho que achar o delta, vou calcular ele separado para não fazer confusão, já botar logo o valor ali. Então, é B2 menos 4AC, que vai dar 8 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes 10. Então, aqui vai dar 64 mais 40. Então, vai dar 104. Esse é o delta. Então, quando eu substituir aqui, vai ficar menos 104 sobre 4 vezes menos 1. Então, isso aqui vai dar menos... Deixa eu só apagar esse troço aqui. Vou puxar ele para cá. Então, vai ficar menos 104 sobre menos 4. Fazer a continha de divisão aqui. 104 por 4 vai dar 2 vezes 4, 8, sobra 2, 24, 6 vezes 4, 24. Então, vai dar 26. Positivo, né? Negativo com negativo na divisão fica positivo igual na multiplicação. Então, essa altura vai ser 26, o H está em metros, então é 26 metros. Ok? Ok. A próxima é parecida também, outra função tipo função custo, só que aqui ele está falando de lucro, mas também ele pede, ó, qual é o lucro máximo, e aí vocês vão ter que ir quantas peças. Então, um vai ser o X do vértice, o outro o Y do vértice, tem que usar a formulinha. Essa daqui do 4, mesma coisa, ele está falando transporte aéreo, preço da passagem, dá a fórmula aqui do preço da passagem, que é uma... Ué, não, tem alguma coisa errada aqui que digitaram. Está faltando o 2 aqui. Isso aqui é 0,75x ao quadrado. Senão, você não tem máximo. Isso seria uma reta. Tem alguma coisa errada aqui. Eu vou conferir lá no arquivo, tá, gente? Uma coisa que botaram errada aqui. Mas, enfim, receita máxima seria também vértice, né? Eu teria que ver só se era o x ou y. E essas outras aqui são da matéria que a gente vai ver na próxima aula, que é estudo de sinal, vai ter que saber o gráfico,
e inequações. Essa outra aqui aí já vai diversificando, mas aí a gente fecha a matéria já na próxima aula. Tá bom? Deixa eu parar de compartilhar minha tela. Parar de gravar. Cadê onde eu estava gravando aqui? Para aqui, stop.